O Apóstolo, terceira parte, capítulo 9, Sabina Popeia. Sabina Popeia era neta de Sabino Popeu, romano que fora governador de muitas províncias e alvo de muitas honras conferidas por César. A mãe de Popeia fora uma mulher de celebrada beleza, a quem os poetas de seu tempo dedicaram inúmeros odes. Da mãe, Popeia herdou a aparência majestosa, a pele rosada, transparente e de delicadas veias, e os magníficos cabelos cor de cobre que seus escravos cabeleireiros tinham um modo especial de arranjar em ondas que ao sol produziam efeitos deslumbrantes. Duas coisas da sedutora beleza de Popeia levavam a juventude dourada de Roma ao desespero e suas matronas aos paroxismos de inveja. O colo, bem feito e imponente, e a pele fascinante, cujo efeito ela realçava com banhos frequentes em leite de jumentas e com óleos e bálsamos exóticos, preparados e aplicados por um numeroso corpo de peritos. Ainda em sua tenra juventude, Popeia se casara 2 vezes, e 2 vezes se desembaraçara dos maridos, herdando de cada qual uma enorme fortuna. Sua riqueza, ao lado de sua beleza, a tornavam a mulher mais famosa e desejada da corte imperial. A ambição de Popeia não era menor do que sua beleza. Aspirava a ser esposa de César, mas não só em nome, também no exercício do poder. Por isso, embora notasse que na primeira vez que César a vira ficara deslumbrado pela sua beleza, fez-lhe ver que não a poderia conquistar facilmente. Ora, o negaciava e encorajava, ora, se retraía ou se mostrava coquete. Em sua presença, namorou o belo e jovem príncipe Otto e deu a entender a César que, se a desejava para esposa, devia primeiro sair da tutela em que vivia como imperador. Foi Popeia quem persuadiu Nero a livrar-se da mãe, a ambiciosa e calculista Agripina. Recorreu a todas as armas de sua panóplia para forçá-lo a praticar este ato. Ridicularizava-o dizendo-lhe que, embora homem, vivia amarrado como uma criança aos cordões do avental da mãe. Lastimava-o por ver-lhe a dignidade comprometida e ameaçava partir para alguma remota província a fim de não testemunhar a sua humilhação. Afinal, conseguiu o que queria. Nero matou a mãe, mas o casamento de Popeia com César não se efetuou de pronto. Sêneca estava disposto a dar o seu consentimento. Logo que Nero se separasse de Otávia, filha de Cláudio e neta de Augusto, concordou com a ideia de o imperador divorciar-se da mulher a quem devia o trono. Foi o velho Burrus, comandante da guarda pretoriana, que se lhe atravessou no caminho. Malgrado sua fidelidade de militar ao trono, não podia permitir que Nero se separasse de Otávia, filha de Cláudio e neta do poderoso Augusto. Popeia, então, recorreu a Tigelino e entre si tramaram o afastamento de Burrus. E ela realizou seu desejo. Burrus foi envenenado. Depois deste acontecimento, Sêneca retirou-se a uma de suas propriedades agrícolas para consagrar os restantes dias aos estudos e às célebres cartas morais que dirigia a seus amigos. As rédeas do governo foram, então, empunhadas por Fênio Rufo e pelo infame Tigelino. Nero, afinal, obteve autorização para se divorciar de Otávia e assim procedeu, arrostando a tempestuosa indignação dos romanos que a respeitavam por ser representante da gloriosa linhagem juliana. Otávia foi desterrada, mas, não contente com isso,
Popeia não descansou enquanto não viu a rival no desterro de que jamais ninguém volta. 12 dias depois do divórcio, acompanhada pelas 500 jumentas que davam o leite para seus banhos, Popeia chegou ao Palácio Imperial na qualidade de esposa de Nero. Essa bela e brilhante mulher, que possuía todas as virtudes menos a virtude, tinha uma singular inclinação para o monoteísmo, o que a levou até a coquetear com o Deus judaico de Jerusalém. As matronas de Roma já estavam fartas das religiões sucessivas que experimentavam. Muitas, porém, se encontravam debaixo da influência dos sacerdotes de Ísis, tão numerosos nas casas nobres da capital romana como no seu Egito natal. O rito de Ísis havia se vulgarizado. Era muito comum a mulher de algum senador cobrir-se de negros véus e trancar-se nos seus aposentos para realizar os mistérios da deusa do Nilo. E, precisamente por causa do culto de Ísis se haver tornado muito vulgar, Popeia resolveu dedicar-se à divindade palestiniana. Isto para ela era uma prova de distinção, como os seus banhos em leite de jumentas e seus perfumes e ungüentos exóticos. E sentia um perverso prazer na sua oculta devoção ao monoteísmo, geralmente escarnecido e desprezado dos judeus. É óbvio que, ao conhecer o Deus dos israelitas, não tivera a intenção de torná-lo o princípio dominador da sua vida, assumindo as suas responsabilidades morais ou se preocupando com a distinção entre o bem e o mal que se encerrava na sua lei. Popeia tinha apenas um culto, o de sua própria beleza, e uma só moral, seu domínio sobre César. Seu corpo era seu templo, e desse templo era ela a suma sacerdotisa. Dirigia as preces à sua alva pele, às suas veias azuis, a seus grandes olhos amendoados e a seus cabelos cor de cobre. Ela desejava morrer antes que esses objetos da sua adoração perdessem a magia. Seus requebros com o Deus dos israelitas não passavam de manifestação de seu tédio, mas era quanto bastava para que certos judeus o pudessem explorar em benefício de alguns presos que apodreciam nos cárceres de César. Os judeus cultos e os comuns, quer de Jerusalém, quer da diáspora, não a conheciam, e os que não a conheciam odiavam-na, assim como odiavam tudo que se relacionasse com a corte romana. Certa ocasião, um jovem aristocrata de Jerusalém, pertencente ao sacerdócio, foi apresentado a Sabina Popeia por um ator judeu em Roma. Aquele moço recebera uma educação mundana completa, falava um excelente grego, era versado nas letras gregas e se dedicava a escrever sobre história. Popeia quis que esse jovem jerusalemita lhe desvendasse os mistérios do Deus judaico e dos cerimoniais de seu afamado Templo de Jerusalém. O jerusalemita falou com muita elegância, entremeando a conversação de citações oportunas. A impressão que causou em Popeia foi excelente. Segundo se ficou sabendo, ele desejara ser apresentado a ela para pedir-lhe que intercedesse em favor de 3 sacerdotes que o procônsul Félix enviara presos para Roma. Terminado esse caso, Popeia rogou ao visitante que lhe falasse alguma coisa sobre a vida depois da morte, o que era um dos traços característicos da fé dos judeus. E o moço confirmou-lhe que os judeus acreditavam que, após a morte, todos ressurgiriam com o mesmo corpo que tinham em vida, uma vez que sua natureza material se achava intimamente unida à sua natureza espiritual. Popeia se interessou vivamente,
pois a possibilidade de ressurgir com toda a sua beleza e encanto era coisa que merecia a devida consideração. Havia de fazer o possível para agradar ao Deus judaico. Já não principiara com a promessa de interceder a favor de seus 3 sacerdotes? Popéia foi mais longe. Providenciou para que o jovem nobre, cujo nome era Joséfo, não saísse do palácio com as mãos vazias. Ao mesmo tempo, resolveu recomendar, antes de morrer, que não queimassem o seu corpo. Em questões de religião não se podia ter certeza de coisa alguma. Talvez que o elegante jerusalemita estivesse com a verdade. Além disso, resolveu arranjar 2 sacerdotes judaicos para fazerem parte de seu séquito, acompanhando-a com as outras pessoas de sua corte quando passasse solenemente pelas ruas de Roma. Mas não ultrapassou este ponto. Negava-se a ouvir qualquer sujeição de que o culto do Deus israelita subentendia deveres, obrigações, sacrifícios e disciplinas de todas as espécies. Isso não estava nos seus hábitos. Sabina sonhava em tornar-se a Helena de Roma, com um templo dedicado a ela e no qual, depois de morta, os fiéis lhe fossem prestar seu culto. Era certo que não se iria ligar abertamente a um povo ridicularizado nos teatros e circos da capital, objeto de sátiras e ataques, que diziam adorar uma cabeça de jumento e passar um dia em cada 7 numa completa ociosidade, que se recusava a comer carne de porco e acendia numerosas lâmpadas no 7º dia da semana. Um povo, além disso, considerado inimigo dos deuses, o que era equivalente a inimigo da humanidade. Ela não se preocupava com outra parte da sua fé que não fosse a ressurreição dos mortos. E caso lhe fosse possível prestar sem grande incômodo algum serviço ao Deus dessa religião, ela não lhes havia de recusar. Aliás, já havia o caso da libertação dos 3 sacerdotes, dos presentes a Joséfo, das compras de cosméticos e bálsamos das mulheres judaicas e outros ocasionais favores aos judeus. Não seria o bastante? Certa ocasião, 2 judias vendedoras de bálsamos compareceram à sua presença pedindo-lhe que intercedesse por um rabi judeu que fazia 2 anos, conforme diziam, estava preso e acorrentado em Roma. A grande dama achava-se languidamente reclinada no seu leito. Sua alva pele espalhava no quarto uma suave claridade sobrepujada pelo brilho de seus cabelos. Ao seu redor se enfileiravam incontáveis vasos e frascos de bronze, prata e vidro com essências das plantas do Oriente. Em uma mesa estavam os instrumentos para a toalete, tesouras, pinças e limas de todas as formas, e num fogareiro era aquecida uma série de frisadores de cabelos. Muitas escravas serviam a Popéia sob a direção da massagista-chefe. Era essencial que lhe cuidassem da beleza com a máxima cautela para não lhe causarem dor. Ao mais leve beliscão seguia-se o castigo que geralmente assumia a forma de uma pinça em brasa cravada na carne da desastrada escrava. E caso Popéia estivesse de mau humor, era capaz de mandar que a atirassem aos crocodilos. Algumas das escravas cuidavam-lhe dos cabelos, outras aplicavam-lhe camadas sucessivas de ungüentos na pele branca e, tirando-os em seguida, vertiam-lhe algum óleo precioso. Uma escrava especializada cuidava das sobrancelhas da senhora, outra dos seios, uma terceira das finas penugens da nuca, uma quarta das unhas da mão e uma quinta das unhas do pé. Atrás de cortinas, escravos egípcios tocavam músicas suaves. As vestiplique, escravas encarregadas de seus vestidos,
prepararam as túnicas, véus, coletes e sandálias que Popeia iria usar no banquete daquela noite. De repente, por qualquer motivo insignificante, Popeia fechou a cara e o róseo de suas faces avermelhou-se. E tomando um frisador, espetou-lhe as pontas agudas no peito da escrava que tratava de suas sobrancelhas. E, sem dizer palavra, o apertou com toda a força, fechando-o. A escrava empalideceu, mas não soltou nenhum grito. Amoleceram-lhe os joelhos e ela caiu no assoalho. Então 2 escravas africanas se aproximaram e a carregaram para fora. Sem ao menos relancear o olhar em torno, Popeia acenou às 2 judias que estavam à sua frente, dando-lhes permissão para falarem. Eminente senhora, disse uma delas, o óleo que hoje vos trago foi extraído das plantas secretas Mor e Dror, que só existem num lugar do mundo, no deserto de nossa Judéia. E só os nossos sacerdotes conhecem o segredo da extração de sua essência. Uma gota deste óleo misturada com unguento dá um brilho solar à pele. Jamais usou este óleo qualquer rainha do mundo. Hoje, pela primeira vez, recebemos algumas de suas gotas diretamente de Jerusalém. Misturei-as com unguento e venho trazer esta dádiva à nossa eminente senhora. Hana, que fora quem falara e era muito conhecida entre as matronas romanas, inclinou-se diante de Popeia e a companheira, por seu turno, disse: Quanto a mim, ó imperatriz, trago-vos bálsamo extraído de um cacto de nossa terra. Esse cacto é duro como pedra e não pode ser moído para não perder sua virtude. É preciso bater-lhe devagar durante 3 meses, até o óleo sair por si mesmo. Este óleo chama-se Helboná e é mais valioso do que as pedras preciosas. Até agora, a única pessoa que o usou foi a rainha Berenice, e mesmo assim, em pequenina quantidade. Mandaram-nos o cacto da Cidade Santa e nós o batemos durante 3 meses. Popeia fez sinal às suas escravas que tomaram os frascos das mãos das mulheres. Experimentai-os, ordenou ela. Uma gota de cada frasco foi pingada na mão da escrava. Em seguida, as 2 que faziam a experiência esfregaram e aqueceram as mãos até desprender-se bem o aroma dos ungüentos. Feito isso, colocaram as mãos uma após outra junto às narinas de Popeia. Mostrando-se satisfeita, Popeia mandou que lhe aplicassem o Helboná à pele, e enquanto lhe obedeciam, as 2 judias, mais encorajadas, se tornaram a inclinar. Não ao modo dos escravos que se prostravam em frente de suas senhoras, porque isso era proibido pela sua fé, mas movendo as cabeças e fazendo uma genuflexão. Então Hana falou: Em toda parte, tanto em Roma como no resto do mundo, falam na generosidade e bondade de minha eminente senhora e na beleza com que conquistou o coração de César. E todos sabem que, devido à sua beleza, minha senhora tem a chave do coração do imperador. E nós vimos perante vós, a mais formosa das mulheres, implorar nossa clemência a favor de um santo mensageiro de Deus que há 2 anos se encontra preso em Roma. Esse homem é inocente de qualquer crime, nada fez contra as leis de César, nem contra as leis de nosso Deus. Então por que o trouxeram para Roma? Perguntou Popeia. Ó eminente senhora, ele foi preso à ordem do sumo sacerdote pelo fato de acreditar na ressurreição dos mortos. Os sacerdotes não adotam essa crença, mas os nossos rabis a seguem. Então por que ele não foi julgado na Judéia de acordo com as leis de seu país? Tornou Popeia. Por que o mandaram para Roma? Porque esse homem que se chama Paulo e é apóstolo de Jesus Cristo é um cidadão romano e apelou para César. Popeia silenciou.
Achou muito interessante um cidadão romano apelar para César e ficar 2 anos sem ser julgado. O cidadão romano esperava havia 2 anos em Ferros porque César andava às voltas com suas poesias que gostava de cantar acompanhando-as ele próprio. Mais tarde, ao encontrar-se com Nero, Popeia lhe falou sobre aquele caso. Não teve receio de o fazer, pois já habituara Nero às suas censuras. Ela era a única pessoa de Roma que se atrevia a dizer a verdade ao imperador. Augusto, Tibério e Cláudio, disse ela, consideravam questão de honra julgarem pessoalmente as pessoas que apelavam para César, pois César é a fonte da justiça para todos os romanos. E esse homem se achava a esperar há 2 anos essa justiça, e meu César até hoje não lhe deu atenção. Destarte, a apelação de Paulo a César foi satisfeita, mas não pelo próprio Nero, pois apesar da censura de Popeia, ele não se conformava em abandonar por muito tempo suas ocupações artísticas que julgava mais importantes. E um representante de César foi encarregado de julgar esse caso no Palácio de Justiça que ficava situado no Fórum. Fosse qual fosse o espírito de justiça existente na ocasião em que foi redigido o Código das Leis Romanas, na prática fora corrompido pelos clientes, que os advogados levavam ao tribunal para aplaudirem suas palavras e influenciarem os juízes. Essas claques, que consistiam num corpo regular de clientes ou homens pagos para esse fim, enchiam geralmente a sala. Mas, daquela vez, a sala estava vazia. Paulo não tinha advogado para o defender. Até o público usual dos julgamentos não comparecera, pois, ao saber que quem ia ser julgado era um judeu por causa de algum motivo obscuro e complicado ponto de sua fé, não achara que valesse a pena dar-se a aquele trabalho. Só se achavam presentes, além de Paulo e do representante de César, 2 conselheiros e secretários. O sumo sacerdote deixara de enviar uma acusação oficial contra o preso, e nem mesmo fizera saber a qualquer dos judeus de Roma que Paulo ia responder por um crime, pois a mais alta autoridade sacerdotal de Jerusalém, por ocasião do julgamento em Roma, já não era Hanania, a quem a atitude desassombrada de Paulo enfurecera. Era até problemático que algum dos sacerdotes do templo ainda se lembrasse daquele caso. Quando Paulo chegou a Roma, depois dos 2 anos de prisão em Cesareia e da longa e arriscada viagem por mar, alguns judeus romanos lhe disseram: "Não recebemos carta alguma da Judéia a teu respeito, nem ouvimos de qualquer de nossos irmãos nada de bom nem de mal sobre a tua pessoa." E ao achar-se perante o representante de César, que apenas sabia o que constava do relatório do procurador Festo, Paulo se defendeu do modo como o fizera diante de Félix, Festo e Agripa. Ele, Paulo, era um judeu, um crente da fé judaica que o Império Romano aprovava e protegia, e jamais praticar ofensas contra as leis de Roma ou da religião judaica. Eles não me acharam promovendo motins no templo ou suscitando discórdias entre o povo, nem nas sinagogas, nem na cidade, mas confesso que sirvo o Deus de meus antepassados de acordo com a minha religião e creio em tudo que está na Torá e nos profetas. Em seguida, acrescentou: a única divergência entre nós é relativa ao Messias, que eles dizem que ainda não veio, ao passo que nós afirmamos que já veio. Quanto à ressurreição dos mortos, a minha fé está com os doutores da lei de Israel, que acreditam que os mortos surgirão de suas sepulturas. Sobre este ponto, não há divergência entre nós. Não prego outra coisa a não ser o que Moisés e os profetas predisseram, que o Messias teria de sofrer,
que seria o primeiro a ressurgir dos mortos e que seria uma luz para seu povo e para as nações do mundo. Foi apenas a seita dos saduceus que me perseguiu. O sinédrio dos fariseus não me achou culpa, nem o rei Agripa em Cesareia. Agripa declarou que eu era inocente e disse a Festo: se este homem não tivesse apelado para César, devia ser posto em liberdade. O tribuno, que naquele dia representava César, era um homem muito versado nas leis e tinha a intenção de aplicar a lei de Roma, que considerava a mais perfeita realização da justiça e sabedoria humanas. Mesmo assim, não conseguia reprimir o desprezo e repugnância que lhe causava qualquer referência ao culto dos judeus. Achava aquele caso desagradável e enfadonho. Por isso, o melhor que tinha a fazer era acabar logo com ele. Como Festo, considerava Paulo um monomaníaco acometido da característica moléstia religiosa dos asiáticos. E quanto a um tal Cristo haver ou não ressurgido dos mortos? Era coisa que interessava a César e as leis de Roma? Além disso, os próprios judeus, que foram os seus acusadores, não compareceram para reforçar suas acusações. Se aquele homem merecesse ser lançado em um cárcere, não seria por ter praticado qualquer ato contra a lei judaica, e sim, ao contrário, pelo fato de a ter defendido. O tribuno achava um grande mal os romanos terem ampliado a tolerância de suas leis à fé judaica, encorajando desse modo a insensatez de um culto que pregava a ressurreição, um Messias chamado Cristo, e práticas nocivas que lentamente se introduziam, conforme o sabia, nos lares romanos por intermédio das matronas da cidade. Mas lei era lei, apenas lhe competia cumpri-la, e naquela mesma manhã Paulo foi posto em liberdade. Havia quase 5 anos que estivera preso e acorrentado. Agora findara a sua divergência com os judeus.